mais um vídeo para o canal chegando. E agora eu vou trazer um livro que ele ficou muito conhecido por causa de um filme da Netflix. E virou bem polêmico por conta de algumas questões ali que a gente vai abordar. Já falei sobre isso no Instagram, no feed, nos stories, tem lá. O link tá aqui embaixo no Instagram, não deixa de me seguir lá, acompanhar, porque eu tô sempre falando alguma coisinha sobre os livros, sobre o que eu tô lendo, enfim. Não deixa de me acompanhar por lá também, que eu também trago bastante conteúdo. E vamos começar o vídeo então hoje falando do polêmico, do clássico, não tão clássico assim, né? Só do polêmico, através da minha janela. Bora pro vídeo! Bom, Através da minha janela foi escrito pela Ariana Godoy. Ariana Godoy, pelo que eu tava pesquisando, ela é venezuelana, mora nos Estados Unidos. E o filme foi lançado daí pela Espanha, tá? Então o idioma original do filme é na Espanha e aqui a gente tem daí o livro que foi trazido aqui pro Brasil pela Intrínseca. Primeira coisa que eu quero comentar agora falando somente sobre o livro. Uma coisa que eu fiquei muito contente que a Intrínseca fez na primeira edição aqui. É a capa. Então, vocês podem ver, essa aqui é a capa do filme. Mas ela é removível, gente. Ela sai aqui, ó. Ela é só uma capinha extra. Legal, né? Porém, quando eu me deparo com esta capa que é original, né, que foi lançada, enfim, né, eu não sei, eu não me identifico com essa capa. Pra falar a verdade, eu não gosto dessa capa. Eu acho que essa é a verdade. E quando eu vejo ela, eu me imagino um outro livro. Eu imagino uma outra pegada, uma outra identidade, uma coisa completamente diferente. Talvez alguma coisa mais próximo da Bem-vindos à Livraria Human Dong, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Onde eu tenho uma outra pegada, uma coisa mais de reflexão, de superação, diferente do romance hot que é esse livro. Então eu sempre deixo com essa capinha aqui. E eu tô chateada porque é uma trilogia e só o primeiro fizeram isso. O terceiro filme tá sendo divulgado agora, então tá certo que não dá pra sair o livro com a capa do filme porque tá sendo divulgado agora. Mas o segundo eu fiquei esperando e a Intrínseca não lançou com essa capinha. Então, por favor, Intrínseca, se você ver este vídeo, lança pra mim com essa capinha, porque a original não é legal, ela não tá bonita. Me perdoe, mas eu não gostei. Eu queria muito com a capinha original, por isso que eu vou voltar aqui a colocar, tá? Enquanto isso, eu vou comentando com vocês. Bom, esse filme, como eu já disse, ele ganhou muita notoriedade, né? O livro ganhou muita notoriedade com o filme ali da Netflix, que foi lançado, se não me engano, acho que já tem uns 2 aninhos aí, 1 ano e meio, mais ou menos. Já tem o segundo e agora tá lançando o terceiro. O que eu achei? Falando nível filme. Gostei, assisti, achei lá na Netflix um dia, tava lá, assisti ao primeiro filme. Assim, tem ressalvas, tenho, mas assim, vou ver o livro pra saber, pra entender melhor a história e pra ver até que ponto vai. Li o primeiro livro, obviamente a gente tem diferença entre livro e filme, isso é um clássico eterno, né? São duas formas totalmente diferentes, né? Uma forma visual, outra forma tá em leitura, então obviamente tem diferença. Isso acontece. Quando eu assisti, né, ao segundo filme, eu particularmente odiei, então eu não me deu aquela vontade de ler a continuação. E eu não tinha lido antes porque eu tava esperando lançar com a capa do filme, então eu tava esperando lançar. Só que isso não aconteceu. Eu não li ainda o segundo livro, tá? Pretendo ler, não sei quando ainda, mas pretendo ler, quero saber o quão diferente é, porque eu não gostei do segundo filme. Não gostei nem um pouquinho do segundo filme. Gente, não dava. Foi completamente o oposto. O primeiro até que eu gostei, entre altos e baixos eu gostei, mas o segundo não foi. Agora falando sobre o que me incomodou, tanto no filme quanto no livro que se abordado. A primeira impressão que eu tive, né, isso foi no filme, foi o primeiro, né, contato que eu tive com essa obra, foi a questão da obsessão, né? A Raquel, que é a protagonista, ela tem uma obsessão gigante pelo Ares, que é o outro protagonista da história. E isso faz com que ela monitore a vida dele por completo. Ela sabe mais a vida dele do que dela própria.
Ela fica perseguindo, ela vai escondida nos treinos que ele faz, ela joga futebol, ela vai escondida nos treinos. Eu achei isso uau! Não. Eu sei que quando se é adolescente, que no caso são dois adolescentes e tal, né, aquele crush que tem, enfim, né, o stalker, mas ali foi a um nível master. Aí, como se não bastasse ela ser desse jeito, ele também é. Ele também, gente, eu tô meio perturbado aqui, né? Ele rouba a senha do Wi-Fi dela. Ele é meio hacker, eu acho. Ele tem essa pegada meio hacker. Ele rouba a senha do Wi-Fi dela. E ele entra na casa dela através da janela. Então, por isso o nome, através da minha janela. A janela é o ponto ali. E eu confesso que eu fiquei um pouco... Assim, se alguém entrasse na minha casa através da minha janela, eu não iria curtir muito, não. Eu preferia que a pessoa utilizasse a porta normal. Eu prefiro que a janela continue sendo só uma janela e não uma porta de entrada. Então, assim, a menos que você seja o Homem-Aranha, não entre pela janela. Essa foi a problemática que eu vi, tá? Foi um romance, assim, muito obsessivo. A forma como o Ares tratava a Raquel e depois ela revidava, era meio que uma briga entre os dois e ao mesmo tempo uma atração, era um negócio meio uou, né? E eu achei, gente, eles são tão jovens, né? Já ter isso, né? São com 16 aqui anos, eu acho, 17 mais ou menos. E eu achei, caramba, isso tá demais, né? Então, quando eu li o livro, não mudou muito essa parte, continua essa obsessão toda e tal. Não acho que seja um relacionamento saudável, pelo menos ele não começou saudável. Eu acho que terminou, eles melhoraram bem. No final, eu vi que teve uma evolução e tal. Teve pontos positivos, dá pra se tirar coisa boa. Mas todo relacionamento, né? Todo relacionamento, nenhum relacionamento é perfeito, né? Sempre tem seus altos, seus baixos, tem seus problemas, tem coisas para serem superadas. E aqui não foi diferente. Só não acho legal que isso seja um reflexo para aceitar relacionamentos que sejam, de alguma forma, abusivos. Como eu senti que esse livro aqui acabou tendo. Bom, outra polêmica, isso... Por favor, não me xinguem. Eu sei que muita gente ama este personagem. Tem gente que fala que ele é o personagem mais sensato, é o melhor personagem do livro. E eu não suporto este personagem. Eu não suportei ele no primeiro filme, não suportei ele no segundo filme e não suportei ele no livro. Não dá, gente, é surreal. É o Yoshi. Desculpa, mas pra mim não vai. As atitudes que ele tomou na história, gente, sério. É uma pessoa que ele tenta proteger a outra sem dar a liberdade para que... ele tenta proteger muito a Raquel sem dar a liberdade da Raquel fazer suas próprias escolhas. Eu acho que na vida a gente tem que ter essa liberdade para fazer as escolhas. A gente vai errar e vai acertar, e é assim que a gente cresce. E esse personagem, ele tentava barrar isso, ele tentava blindar isso. E a menina, ela falava claramente que ela não queria isso. E ele teve uma atitude, isso foi no livro, que eu simplesmente odiei a atitude que ele teve. Não vou comentar aqui pra não dar spoiler, mas foi uma atitude, isso foi, pra quem estiver lendo, isso foi bom pra metade final. Eu achei que não era da conta dele, ele não tinha que se intrometer nesse quesito, não gostei do que ele fez, ele causou a reação da ação dele, eu achei, não precisava, eu achei que não precisava disso. Pra mim, essa ação que ele causou, né, essa ação que ele fez perante a mãe da Raquel, se a mãe da Raquel fosse mais presente, prestasse um pouco mais de atenção, disciplinasse mais uma filha, talvez a gente tivesse uma outra postura aqui, sabe? E eu não julgo de forma alguma a Raquel em momento nenhum. Não nesse tirando a parte da obsessão e tal, eu acho que a Raquel é um personagem até forte, por assim dizer. E o Yoshi, ele tenta atrapalhar isso. No segundo filme, lá vem o Yoshi de novo. Fazendo o quê? Coisas erradas. Gente, não dá. Esse mãe não dá. Pra mim, ele não é o sensato. Pra mim, ele tenta fazer com que todo mundo seja do jeito dele. Não dá. E eu não vou dar spoiler aqui também do filme, mas eu adorei o final. Quando todo mundo reclamava e chorava do final, eu ficava... Afe Maria, será que no terceiro filme eu vou ter paz? Não sei. Bom, vou assistir o terceiro filme agora e vou descobrir. Enfim, me perdoem por isso, gente. Eu sei que quem já assistiu sabe o que eu tô falando, gosta muito desse personagem. Não sei porquê, mas muita gente gosta. Pra mim, não rolou de forma alguma. Agora falando sobre o enredo.
aqui nós temos o Ares, que é o protagonista, e a Raquel, que é a protagonista narradora. O Ares, ele é da família Hidalgo. A família Hidalgo é uma família muito rica, que é vizinha da Raquel, né? Eles moram ali do lado. E essa família Hidalgo, eles têm 3 filhos. O Ares, que é o irmão do meio, o Apolo, que é o mais novo, e o Artemis, que é o mais velho. Sim, todos eles têm nomes de deuses gregos. Eu gostei bastante, né, dessa criatividade, foi bem divertida, né? O Ares, ele é o deus da guerra, né, um deus mais furioso. Quem tá na pegada Percy Jackson sabe do que eu tô falando. E eu acho que encaixa um pouco com a personalidade do Ares. Tem uma certa associação. Senti isso, tá? Pelo menos da minha parte, senti isso. A Raquel, ela é a vizinha, ela mora ali com a mãe dela, o pai dela não está presente na história. E ali com a mãe dela, ela leva uma vida normal e monitorando o seu amado vizinho, Ares, onde ela monitora ali da casa dela, da janela dela, ela monitora o vizinho. Até que um dia, o Ares rouba a senha do Wi-Fi dela e ali começa-se a história. Inclusive, é até falado, né? Tem algum lugar aqui que fala sobre essa senha do Wi-Fi. E aí se começa a trama, porque ela é apaixonada por ele e ele aparentemente não liga pra ela. Só que ela coloca na cabeça que ele vai se apaixonar por ela. Então ali se desenrola. Então por isso que você vê, né? A obsessão tá ali, né? A parte não saudável da história tá nisso. E toda a história é essa briga, esse vai e vem dos dois. E muito ego pra todos os lados. Então realmente é difícil, principalmente do Ares. O Ares, ele é um personagem forte, porém ele não consegue se livrar das amarras que ele tem, vamos dizer assim, familiar. Né? E isso, nesse ponto, eu achei bonito. A Raquel, ela auxiliou muito ele. Ele cresceu muito. Foi um personagem que evoluiu muito com a presença da Raquel. A Raquel incentivou, a Raquel deu um apoio que talvez a família não estivesse dando esse apoio. Então, o crescimento que ele teve, eu gostei bastante. Foi muito positivo. Eu gostei disso. O romance, ele é aquele romance que a gente já está acostumado, né? Água com... Não pode ser tão água com açúcar assim, porque ele tem cenas bem hot, tá? Então, mas é um romance ali, clássico de adolescente e tal. Já li muito isso quando eu era mais nova, inclusive. Eu vou ler um pouquinho a parte de trás aqui pra vocês, só que eu tenho que tirar minha contracapa, a minha capinha que eu gosto, porque aqui só tá escrito: será uma paixão é suficiente para escrever uma história de amor? E aqui já tem mais coisinhas, já tá mais detalhada a história aqui atrás, tá bom? Então eu vou ter que tirar, infelizmente. Odeio quando isso acontece, porque eu só gosto dessa capa. Vamos lá. Raquel é obcecada pelo vizinho Ares, um garoto lindo como um deus grego. Os dois nunca se falaram, e só restou à jovem observar todos os passos dele através da janela de seu quarto, sem nunca ser notada. Até que uma noite, muda tudo. De uma hora para outra, Raquel se vê envolvida em um jogo de sedução provocante e magnético, e vai ter que lançar mão de todos os seus feitiços se quiser conquistar o que sempre desejou, o coração de Ares. Arrebatador e inesquecível, através de minha janela, mergulha nos desejos mais ardentes de Raquel e Ares. Mas será que uma paixão é suficiente para escrever uma história de amor? A sinopse, ela, né, tá bem resumidinha ali um pouquinho sobre o livro. E é isso. Trouxe um pouco, então, dessa polêmica do Através da Minha Janela. Era um livro que eu queria falar já fazia bastante tempo. Aqui no Brasil, não sei se eu já falei, foi lançado pela Intrínseca, tá bom? As folhas, a edição tá muito boa, folhas amareladas, tá perfeito. Tem 445 páginas, tá? Então, é um livro até... É que ele é menorzinho, tá bom? É diferente dos outros que tem um tamanho um pouco maior, esse aqui tá menorzinho também, tá? Então, talvez se ele tivesse o tamanho padrão, por exemplo, como o livro A Troca, ou Teto para 2, talvez ele fosse um pouquinho até menor. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que eu não sei se eu já falei aqui, este livro ele veio do Wattpad, tá? Então ele virou o grande fenômeno do Wattpad, as editoras foram atrás, publicaram e tal, e aqui no Brasil veio pela Intrínseca. Então, se não me engano, eu já procurei e eu achei ele no Wattpad, só que ele não tava em português. Só que ele não tá inteiro, tá? Ele é proposital, olha só metade, para que você depois compre o livro. Mas se alguém quiser dar uma olhadinha por lá,
tem também no Wattpad, que foi onde tudo começou, foi no Wattpad isso daqui. Vou tentar ler o segundo livro. Quando fizer isso, vou postar lá no Instagram, vou postar aqui pra vocês também depois do vídeo, quando tiver terminado a leitura. Posso trazer um comparativo também com o filme, como eu fiz com esse aqui. Vou assistir o terceiro filme, quero assistir muito em breve, porque o filme está sendo lançado agora, esse final de semana. Então, na data que eu gravo esse vídeo, né? Então tá bem recente. Vou assistir, vou comentar lá no Instagram também o que eu achei. Talvez eu poste um Reels também falando sobre isso. E vou deixar aqui então esse livro. Eu não sei se eu deixo indicado ou não, né? É um complexo, né? Entre coisas que eu não aprovo com um romance até bonitinho que eu gostei. Então é aqueles dois lados, a gente tem que ponderar o lado da balança, né? Talvez a gente possa gostar desde que a gente entenda que nem sempre é saudável e que tem algumas coisas aqui que não estão certas. Pelo menos não para um relacionamento. Bom, então é isso. Deixo aqui este livro, essa análise que eu fiz bem rapidinha para vocês, através da minha janela. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Não deixa de curtir, de se inscrever no canal para ajudar aqui a gente a crescer. Também me segue lá no Instagram, onde eu também estou sempre atualizando as coisas, estou sempre trazendo uma dica, mostrando minha evolução de leitura e tal, trazendo bastante coisa legal, até mais conteúdos aqui do que no YouTube. E muito obrigada e até a próxima!